Perspectiva em função da distância do assunto. Um grande equívoco cometido pela maioria das pessoas é de achar que a distância focal altera a perspectiva da cena ou até mesmo do assunto a ser fotografado. E na verdade isso não acontece. Qualquer distância focal gera a mesma perspectiva. Vamos tomar como exemplo um jardim de flores. Eu vou fotografar esse jardim com uma objetiva de distância focal de 50 milímetros e eu vou estar a uma certa distância desse jardim. Com essa distância focal de 50 milímetros e estando a uma determinada distância, eu vou ter um determinado enquadramento desse jardim. Se eu alterar a distância focal, colocar agora na minha câmera uma objetiva de aproximadamente 35 milímetros, que é uma grande angular, os meus planos vão parecer mais distantes, porém a minha cena vai ser maior, eu vou capturar uma área maior da minha cena. Por quê? Porque a objetiva de distância focal menor tem um campo de visão maior. Então os assuntos são representados em menor tamanho, porém eu tenho uma área maior da minha cena, lá do meu cenário. Se eu quiser que com essa distância focal menor eu tenha o mesmo enquadramento que eu tinha quando eu estava com uma distância focal maior, eu vou ter de me aproximar do meu assunto. E aí sim, quando eu me aproximo do meu assunto, eu mudo a perspectiva. Então a perspectiva acontece em função da distância que eu estou do meu assunto e não em função da distância focal da objetiva. Observe nessas duas fotos que uma aparece a casa, aparece uma parte do jardim, da árvore e uma janela bem pequena, porque essa foto foi tomada com uma distância focal pequena. Nessa outra foto aparece somente a janela, ou seja, o fotógrafo estava no mesmo lugar, ele não mudou de distância e só trocou a objetiva, tomou essa foto com uma objetiva de distância focal maior. Se essa foto for reduzida, ela vai se sobrepor exatamente em cima da outra. Não vamos ter diferenças na perspectiva. A perspectiva gerada é exatamente a mesma nas duas imagens. Observe nessa sequência de imagens, aluno, que o assunto principal é a rosa. Em todas as imagens, a rosa está praticamente do mesmo tamanho. Porém, em cada fotografia dessa, foi utilizada uma distância focal diferente. Com a distância focal menor, o fotógrafo teve que estar bem próximo lá da rosa, que é o assunto principal dessa fotografia. E com isso, a placa que está atrás da rosa parece bastante distante. E na última fotografia, o fotógrafo teve que se afastar da rosa para manter o mesmo enquadramento, porque a distância focal agora é muito grande. Observe que agora a placa parece maior, parece estar bem mais próxima do que realmente estava na foto anterior. Então essa é a perspectiva, a alteração da perspectiva em função da distância que o fotógrafo se encontra do assunto, porque ele mudou a distância que ele estava do assunto para manter o mesmo enquadramento. E aí a perspectiva se alterou. Não foi em função da distância focal que ela foi alterada, foi em função da distância em que o fotógrafo se encontrava do assunto. Distância de foco. A distância de foco, aluno, apesar de ter um nome muito parecido com distância focal, nada tem a ver uma coisa com outra. Nós temos que tomar cuidado com essas terminologias para não fazermos confusão. A distância de foco está relacionado com o quanto próximo eu posso chegar lá do meu assunto e ainda assim conseguir estabelecer o foco, seja de forma manual ou de forma automática. Isso não é importante, isso não importa. O que importa é que eu não posso nunca ultrapassar essa distância mínima de foco para não ter uma foto desfocada, sem foco. E cada objetiva tem a sua distância específica de foco. Por exemplo, uma objetiva de 50 milímetros de distância focal sempre vai ter uma distância de foco de 45 centímetros. Então, por exemplo, com essa objetiva eu só posso chegar próximo do meu assunto até 45 centímetros. Se eu chegar a 44 centímetros, eu já não vou conseguir estabelecer o foco. Essa distância de foco, na objetiva antiga, que tem um anel de foco manual, o anel é graduado. Então eu já posso visualizar diretamente no corpo da objetiva
qual é a distância de foco dela. E aqui nessa, no caso, como eu disse, 45 centímetros ou 0,45 metros. A objetiva moderna, apesar dela possuir um anel de foco, esse anel não é mais graduado, então eu não tenho como visualizar nesse tipo de objetiva a distância mínima de foco. Essa distância vem impressa em alguma parte do corpo da objetiva. Nessa objetiva em específico, ele está impresso aqui na parte inferior, na parte de baixo da objetiva, e é de 0,25 metros ou 25 centímetros. O que quer dizer que com essa objetiva eu posso chegar a 25 centímetros do meu assunto e ainda assim conseguir estabelecer o foco. Essa outra objetiva, uma objetiva da série profissional, ela também tem o anel de foco que não é graduado e ela não tem nenhuma informação impressa no corpo, mas ela tem uma pequena janelinha aqui, que lá dentro dessa janelinha a gente pode visualizar qual é a distância mínima de foco dessa objetiva em específico. E nessa objetiva é de aproximadamente 0,28 metros ou 28 centímetros. Então temos que tomar cuidado com essa terminologia de distância focal e distância de foco. Como já vimos, distância focal está relacionada com o campo de visão em graus que a objetiva tem e com o tamanho de representação do objeto. E distância de foco está relacionado com o quanto próximo eu posso chegar do meu assunto e ainda assim conseguir estabelecer o foco. Foco. Quando vamos fotografar alguma coisa, aluno, algum assunto, alguma cena, qualquer coisa que seja, nós temos que estabelecer o foco. Ou seja, nós apontamos a câmera para o nosso assunto e vamos focalizando até que esse assunto se mostre nítido no visor óptico da nossa câmera. Há duas maneiras da gente fazer o foco, ou de forma manual ou de forma automática. As objetivas mais antigas só dispõem do modo manual e eu tenho um anel graduado por onde eu vou ajustando o meu foco. Então eu giro esse anel para lá ou para cá e eu vou estabelecendo o foco, eu vou estabelecendo a nitidez. Na objetiva moderna, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou manualmente, através desse anel de foco, que é muito parecido com o anel de foco da objetiva mais antiga, ou através do sistema de foco automático que as câmeras dispõem. Então, na objetiva moderna, nós temos uma chavinha dizendo AF, MF. Em algumas marcas de objetiva, vai estar somente A ou M, que significa autofocus e manual focus, ou auto e manual, automático e manual. Então, quando eu estou com a chavinha para o modo M, modo manual, eu estabeleço o foco de forma manual. Quando eu coloco a chavinha na posição AF ou na posição A de algumas marcas de objetiva, quando eu clicar metade do curso do disparador da minha câmera, eu vou ativar o sistema de foco. E aí a objetiva vai fazer o foco no nosso assunto automaticamente. Estabelecendo o foco de forma automática. Como nós vimos, a objetiva moderna, a objetiva utilizada nas câmeras DSLR, elas contam com um sistema de foco automático. E além disso, nós temos alguns recursos na nossa câmera para tornar esse foco bastante rápido e também bastante preciso. Dentro do visor óptico da nossa câmera, nós dispomos de uma série de quadrinhos ou de quadradinhos e eu posso selecionar o quadradinho que eu queira que esteja ativo no momento da câmera efetuar o foco. Então, por exemplo, se eu ligo ou aciono o quadradinho central, o que está no centro do nosso quadro, quando eu for apontar a câmera para focalizar o meu assunto, a câmera vai focalizar exatamente o que está no centro do quadro. Quando eu desloco esse ponto, esse quadradinho, para algum outro ponto daquele monte de quadradinhos, eu escolho um outro quadradinho como estando ativo para o sistema de foco, quando eu apontar a câmera para o meu assunto, a câmera vai focar ou vai focalizar onde aquele quadradinho estiver apontando. E eu posso também ativar todos ao mesmo tempo, e com isso a câmera vai fazer um foco extremamente rápido. Esse sistema a gente tem que ter bastante critério ao utilizar quando ele estiver ligado todos os quadradinhos,
porque a gente pode ter uma cena onde a gente tenha vários planos e a câmera vai procurar por um plano de maior contraste. Então, de repente, o plano de maior contraste é o plano de fundo e o nosso assunto está aqui na frente. Então, erroneamente, ela vai estabelecer o foco lá no fundo, porque ela não é capaz de julgar aquilo que a gente quer focar ou focalizar. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem muitos planos ou diversos planos e utilizar todos esses pontos ativos ao mesmo tempo. Eu sugiro que você utilize sempre o ponto central. Com o ponto central, você, mesmo que o seu assunto não estiver centralizado no seu quadro fotográfico, você aponta esse ponto central para o seu assunto, aperta metade do botão disparador para estabelecer o foco nesse assunto e não solta mais o botão disparador. Você segura ele apertado até metade do seu curso, reenquadra a sua cena e fotografe, porque mesmo reenquadrando, o foco ficou travado lá no seu assunto, porque você não soltou o botão disparador. Caso você solte e aperte novamente até metade do seu curso, ele vai estabelecer o foco novamente, só que agora ele vai continuar apontando para o centro e vai estabelecer o foco no assunto errado. Então o foco automático, aluno, é uma coisa muito boa, muito precisa, muito rápida, mas que requer cuidados ao ser utilizado. Observe nessa imagem, aluno, que eu tenho um cenário, uma cena, com diversos planos. Eu tenho um busto no primeiro plano, algumas árvores num plano posterior, e lá no plano de fundo eu tenho uma construção, uma edificação. A câmera estava trabalhando no modo de foco automático, e todos os pontos estavam ativos. E a câmera não é capaz de saber o que a gente quer focar ou focalizar. Ela vai focar ou focalizar a área de maior contraste e de maior iluminação. E inadvertidamente a câmera estabeleceu o foco lá no plano de fundo. E o assunto principal dessa fotografia, que é o busto num primeiro plano, acabou ficando desfocado. Nessa outra imagem, o fotógrafo restringiu para o ponto central o sistema de foco. Então só o ponto central agora é que está ativo, os outros quadradinhos estão desligados. Então o fotógrafo apontou o ponto central para o seu assunto, estabeleceu o foco, não tirou mais o dedo do botão disparador, reenquadrou a cena e disparou a câmera. E dessa maneira o busto ficou em foco. Deve-se tomar cuidado, aluno, para depois de ter estabelecido o foco e reenquadrado a cena, não soltar o dedo do botão disparador. Caso isso aconteça, o foco será refeito para onde o ponto central estiver apontando. No caso dessa fotografia, inadvertidamente o fotógrafo tirou o dedo do disparador e perdeu a sua referência de foco. Ele tentou focar novamente sem enquadrar o busto, sem apontar o ponto central para o busto, e o foco acabou sendo estabelecido lá no plano de fundo. E novamente nós temos aí uma fotografia com problema, porque o busto, que é o assunto principal, ficou novamente fora de foco. Objetiva macro. A objetiva macro, aluno, é aquela objetiva que é capaz de representar objetos muito pequenos de uma forma muito grande na nossa fotografia. E como é que ela consegue fazer isso? A objetiva macro, ela possui uma distância de foco muito pequena, o que permite que ela chegue muito próximo do assunto a ser fotografado. E é muito fácil a gente entender isso. Se a gente tem um assunto distante, ele parece pequeno. À medida que a gente vai aproximando esse assunto do nosso olho, ele parece maior, ele se torna maior. E a objetiva macro faz exatamente isso. Ela chega muito próxima do assunto e o assunto se mostra em tamanho maior. Então, por exemplo, essa objetiva de distância focal de 50 mm não é macro, o que significa que eu só posso chegar até próximo do meu assunto 45 centímetros. Se ela fosse uma objetiva macro, eu poderia, com essa mesma distância focal de 50 mm, chegar muito mais próximo lá do meu assunto. Então, aluno, a diferença entre uma objetiva que é macro e uma objetiva que não é macro é basicamente a distância de foco. Aqui não é macro, eu não posso me aproximar muito. Aqui é macro, eu posso me aproximar muito. Consequentemente, o assunto vai ser representado
em um tamanho maior. Objetiva PC. Objetiva PC ou Perspective Control é uma objetiva muito utilizada para fotografia de arquitetura. O porquê que ela é muito utilizada? Quando nós fotografamos, por exemplo, um edifício, nós estamos de baixo com a câmera apontada para cima. Então nós temos a convergência das linhas. A objetiva PC, ela consegue descentralizar, o centro da objetiva se desloca e eu tenho um descentralizamento de parte do conjunto. E ela fazendo isso, eu consigo ter um controle dessas linhas que convergem. Você deve lembrar, aluno, que nós vimos lá na nossa primeira aula a câmera de grande formato, que adota aquela geometria completamente diferenciada, e eu comentei que isso permite controlar de forma muito criteriosa a perspectiva, porque o plano do foco, onde fica lá o nosso anteparo, e o plano da objetiva se deslocam. Então eu tenho muito controle sobre essas linhas que convergem. Essa é uma das movimentações que a objetiva Perspective Control consegue realizar. A outra movimentação que a objetiva PC pode realizar é oblíqua ao plano focal, ou seja, parte do seu corpo faz essa movimentação. E com isso eu tenho um controle muito grande da profundidade de campo. Eu consigo restringir muito rapidamente a profundidade de campo da minha cena. E com isso acaba se criando o efeito de miniatura, que está muito na moda hoje em dia o pessoal utilizar esse efeito através de uma objetiva chamada Lens Baby, que nós iremos ver lá na aula de técnicas especiais. Então essa movimentação que ela faz, que parte do corpo da objetiva faz, altera completamente a nossa profundidade de campo. Objetiva catadióptrica. A objetiva catadióptrica recebe também um outro nome. Ela também é conhecida como objetiva reflex. Mas nós evitamos usar essa terminologia, esse termo reflex, para que a gente não faça confusão com a nossa câmera reflex. Então, normalmente a gente usa o termo catadióptrica. Ela é uma objetiva que não é constituída por lentes, ela é constituída por espelhos. É o telescópio newtoniano que nós vimos no começo da nossa aula. Nós temos dois espelhos, onde a luz sofre duas reflexões e é entregue lá dentro da nossa câmera. Toda objetiva reflex ou catadióptrica possui uma distância focal muito grande, normalmente acima de 500 milímetros e chegando para mais de 2.000 milímetros. Ou seja, todas elas são teleobjetivas, mas elas não são compridas como as teleobjetivas refratoras, aquelas constituídas de lentes em seu interior. Ela é uma objetiva bastante curta, ela tem um comprimento bastante reduzido. E também a objetiva catadióptrica tem um diâmetro bastante avantajado. Ela é bastante grande, pegando quase que toda a frente do corpo da nossa câmera. Então ela é uma objetiva de distância focal longa, porém curta, e com um diâmetro bastante avantajado. A objetiva catadióptrica, apesar dela ter esse tamanho reduzido, o que consequentemente também torna ela bastante leve, ela não dispõe daquele monte de lentes, né, aluno? Ela dispõe de apenas dois espelhos, então ela é uma objetiva bastante leve. Ela não é uma objetiva muito prática. E o porquê disso? Ela não conta com um diafragma de lâminas como a nossa objetiva refratora. No espelho primário, que é o espelho maior que está lá no fundo da objetiva, ele contém um furo. E o diâmetro desse furo representa o único diafragma possível nesse tipo de objetiva. Para ter outros diafragmas, o tamanho do furo deveria mudar, o que consumiria a área do espelho e seria muito complicado o projeto desse tipo de objetiva, se é que é possível isso acontecer. Então ela não é uma objetiva muito utilizada por dispor de apenas um único diafragma, uma única abertura. E normalmente não é um diafragma muito aberto, corresponde a uma abertura 5.6, 8, normalmente é uma objetiva muito escura, o que não torna ela muito prática de ser utilizada, porque nós não podemos controlar a profundidade de campo é única em função dessa única abertura,
e nós vamos ter que alterar somente a velocidade de obturação. Estabilizador de imagens. O estabilizador de imagens é um dispositivo óptico que fica no interior da nossa objetiva. Observe nesse vídeo o funcionamento de um estabilizador de imagens. Quando o estabilizador de imagens está em funcionamento, o fotógrafo pode utilizar velocidades muito baixas de obturação e mesmo se ele der uma pequena trepidada com a câmera, a fotografia não vai sair tremida, ela vai sair de forma nítida. Como o estabilizador de imagem está dentro da objetiva, esta precisa possuir esse recurso. Algumas objetivas possuem e outras não possuem. Normalmente as objetivas que possuem a estabilização de imagem têm um valor maior do que aquelas que não contam com esse recurso. Essa, por exemplo, tem o estabilizador de imagem e ele tem uma chavinha aqui, onde a gente pode ligá-lo e desligá-lo. Então nós temos duas chavinhas, uma que é do foco e a outra que é do estabilizador de imagens. Já essa outra objetiva, apesar de ser uma objetiva da linha profissional, ela não conta com o recurso de estabilização de imagem. Nós temos somente uma chavinha que é o foco automático ou manual, mas efetivamente não temos estabilização de imagem nessa objetiva. E essa sendo uma objetiva de entrada, uma linha inferior a essa daqui, ela já conta com o estabilizador de imagens. Observe nessas duas fotos, aluno, onde uma foi tomada com o estabilizador de imagem ligado e outra tomada com o estabilizador de imagem desligado. Ambas foram tomadas com a mesma velocidade de obturação, que foi por volta de meio segundo. Profundidade de campo. Como nós vimos lá na aula de diafragma, aluno, a profundidade de campo ela é produzida em função da abertura do diafragma. E quanto maior for essa abertura, menor é a profundidade de campo. E quanto menor for a abertura, maior é a profundidade de campo. Mas nós temos mais dois fatores que interferem ou que influenciam na profundidade de campo. Um deles é a distância focal da objetiva e o outro é a distância de foco, ou seja, a distância em que o fotógrafo se encontra do assunto que vai ser fotografado. Quanto maior for a distância focal, menor será a profundidade de campo. Vamos pegar como exemplo uma objetiva de distância focal de 50 mm e uma de 100 mm. E em ambas vamos regular a mesma abertura de diafragma, f4 por exemplo. Sob f4, essa objetiva de 50 mm vai me gerar uma determinada profundidade de campo. E essa outra objetiva de 100 mm vai me gerar uma profundidade de campo menor. Então, quanto maior a distância focal, menor também será a profundidade de campo. E como terceiro fator, nós temos a distância de foco, que é a distância em que o fotógrafo se encontra do assunto. Quanto mais próximo o fotógrafo estiver do assunto, menor vai ser a profundidade de campo. E quanto mais distante o fotógrafo estiver do assunto, maior será a profundidade de campo. A profundidade de campo, aluno, é extremamente complexa. Ela possui cálculos matemáticos bastante complexos, com as fórmulas bastante extensas. E nós não vamos adentrar nessa parte matemática, nessa parte de cálculos. O que importa é que a gente saiba que a profundidade de campo é produzida pela abertura do diafragma, pela distância focal e pela distância de foco. Escolhendo a objetiva. Como eu já falei, aluno, nós temos 3 séries de objetivas. As de entradas, as intermediárias e as top, as objetivas consideradas como profissionais. E nós já vimos que uma tem um corpo de plástico, uma ótica razoável, a outra tem um sistema de foco muito rápido, tem um corpo de metal, tem uma ótica de melhor qualidade. Então, basicamente, essas são as diferenças entre as objetivas da linha profissional para aquelas que não são da linha profissional. Um detalhe bastante importante, aluno, é que mesmo se uma objetiva não for da linha profissional,
isso não quer dizer que ela é uma objetiva ruim. Ela também é uma objetiva muito boa. É que a outra objetiva, aquela da série profissional, ela vai gerar uma imagem com maior nitidez. Mas isso não torna a objetiva que não é da linha profissional uma objetiva ruim. Absolutamente. É muito comum no início da carreira, quando o fotógrafo vai adquirir o seu primeiro equipamento, ter-se muitas dúvidas com relação a qual objetivo a comprar. E a gente tem que estar bastante atento a isso, porque muitas vezes a objetiva custa mais caro do que o próprio corpo da nossa câmera. Então nós temos que comprar a objetiva correta em função do tipo de trabalho que a gente vai executar na fotografia. Porque como nós vimos na aula de hoje, nós temos diversos tipos de objetiva. Nós temos as objetivas consideradas como as normais, as grande angulares, a teleobjetiva, a objetiva zoom, a objetiva catadióptrica, a objetiva PC, a objetiva macro, enfim, nós temos uma quantidade muito grande de objetivas. Então nós temos de estar atentos para comprar a objetiva correta e dessa maneira a gente não investir dinheiro à toa, não perder dinheiro com uma objetiva que vai ficar encostada lá no nosso armário sem nenhuma utilização. Por exemplo, o fotógrafo de natureza, aquele fotógrafo que fotografa animais selvagens, ele normalmente vai utilizar uma teleobjetiva, porque ele não pode chegar lá muito próximo do animal selvagem, do leão, da onça. Ele não vai com uma objetiva de 50 milímetros a 1 metro do animal. Normalmente ele está muito distante com uma objetiva de distância focal muito longa. E isso também é válido para esportes, né? A gente observa que no jogo de futebol, o fotógrafo não está dentro do campo, ele está do lado de fora do campo com uma teleobjetiva. E também esportes como natação, o fotógrafo não está dentro da piscina, corridas de carro, o fotógrafo nunca vai estar dentro da pista, ele está sempre muito distante com uma objetiva de distância focal muito longa. Por exemplo, a objetiva macro. Quem é que se utiliza desse tipo de objetiva? Normalmente são aqueles fotógrafos que estudam biologia, que fazem fotos de insetos muito pequenos, pequenos detalhes de plantas. Então, normalmente, não é um fotógrafo que, por exemplo, fotografa casamento. Uma objetiva macro para um fotógrafo de eventos, ela não tem a aplicação nenhuma. Vamos pensar agora naquele fotógrafo que fotografa eventos, sejam eles sociais ou corporativos, como batizados, aniversários, casamentos, almoços, palestras, workshops, enfim, qualquer evento social ou corporativo. Se esse fotógrafo tiver, por exemplo, uma 50 milímetros, ele vai estar muito limitado, porque ele vai precisar chegar próximo do seu assunto, vai precisar se distanciar do seu assunto. É uma objetiva que gera uma imagem de muito boa qualidade, mas é uma objetiva que não é muito prática, ela limita muito a praticidade. O fotógrafo não tem muita praticidade com esse tipo de objetiva. Então, qual é a objetiva indicada para um fotógrafo de eventos? Uma objetiva zoom, que rapidamente ele muda, ele altera a distância focal da objetiva e altera completamente o enquadramento daquilo que ele quer fotografar. Ele pode trazer, entre aspas, o assunto para muito próximo ou afastar o assunto para muito distante. Então, normalmente um fotógrafo de eventos utiliza-se de uma objetiva zoom. A objetiva PC, por exemplo, como eu já falei, é utilizada por fotógrafos que fotografam arquitetura, porque eles precisam fazer a correção da perspectiva quando fotografam a nível do solo, um edifício, ou um prédio, ou alguma coisa do tipo. E com isso, aluno, cada tipo de trabalho, cada situação, você precisa usar um tipo de objetiva diferente. Então, primeiro, antes de comprar um kit ou algumas objetivas, tenha em mente o tipo de trabalho que você vai realizar, ou que você pretende realizar dentro da fotografia, para não investir na objetiva incorreta e com isso acabar perdendo dinheiro. Bem, aluno, finalizamos a parte técnica da nossa aula de hoje e vamos adentrar agora a parte conceitual. Na aula de hoje conheceremos o fotógrafo Helmut Newton. Helmut Newton foi um fotógrafo alemão nascido em 1920. Ele era um fotógrafo de moda. Helmut Newton criou um estilo muito particular de fotografia.
marcado pelo erotismo, frequentemente com alusões sadomasoquistas e fetichistas. Ele ganhou muita notoriedade na década de 80 com a série Big Nudes. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Helmut Newton. Indico ainda o livro O Negativo, do fotógrafo Ansel Adams. Esse livro é publicado pela editora Senac e você o encontra nas boas livrarias. Nós já vimos um outro livro do Ansel Adams lá na nossa primeira aula. Nós vimos o livro A Câmera e também já conhecemos o trabalho de Ansel Adams. Bem, aluno, como chegamos ao final do nosso curso, deixe o exercício teórico e o exercício prático para ser corrigido no próximo vídeo, que será um vídeo com as considerações finais do nosso curso. Bons estudos e até a próxima!